Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal, canal Ciência Sem Segredo, e a gente vai dar prosseguimento à nossa sequência de resolução de questões do Enem. Hoje, prova de Biologia, primeiro dia, caderno 1, azul, segunda aplicação, Enem 2015, questão 72. Olha só, essa questão fala o seguinte: um gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Essa ação inibidora é importante pois a referida enzima, ou seja, a enzima a qual ele se refere é a enzima transcriptase reversa, claro, né? Como já foi dito aí anteriormente. Pessoal, é o seguinte, antes da gente ver exatamente, né, o que a questão está pedindo, a gente primeiro precisa entender que existem, né, os 3 tipos de vírus de RNA. Então, tem um vírus de RNA chamado RNA de cadeia positiva, RNA de cadeia negativa e existe os retrovírus. Os retrovírus. Olha só, quando a gente fala, então, em vírus de RNA, são esses 3 tipos aí, os mais comuns. Ainda tem o RNA fita dupla. Mas olha só, quando a gente fala, então, em HIV, né, o vírus causador da AIDS, a gente está se referindo ao retrovírus. Certo? E o que é que caracteriza um retrovírus? Não é só ter a presença de RNA como material genético, e sim ter também a presença da enzima transcriptase reversa. O que é que essa enzima vai fazer, gente? Olha só, a transcriptase reversa vai fazer a transcrição ao contrário. Para a gente entender, então, o que é que ela vai fazer, a gente primeiro precisa entender o que é transcrição. No processo de produção de proteína, de um modo geral, nós temos o processo de transcrição, que é um DNA servir de molde. Deixa eu melhorar, vocês merecem coisa melhor. Então, vai servir de molde para a produção de um RNA mensageiro. E a partir desse RNA mensageiro, ele vai levar a informação genética para os ribossomos para que haja a produção da proteína propriamente dita. Certo? A produção da proteína propriamente dita. Só que isso é a transcrição, ou seja, a transcrição, na verdade, nós temos aqui a transformação ou a formação de um RNA mensageiro a partir de uma das fitas do DNA. Isso, então, é que é a transcrição. A produção de uma proteína a partir de um RNA mensageiro, isso nós chamamos de tradução. Tradução genética. Tradução. Tudo bem. Então, gente, se a transcrição é a produção de um RNA a partir de um DNA, nós podemos dizer que a transcrição reversa é a produção de um DNA a partir de um RNA. Então, você tem o vírus HIV, tem um RNA como material genético, vou considerar aqui de RNA-V, viral, em que esse RNA vai servir de molde para que haja a produção de um DNA. Agora, por que o HIV faz isso? DNA viral. Por que o HIV faz isso? Ao contrário dos vírus de RNA cadeia positiva e RNA cadeia negativa, que todo o processo de replicação desses vírus ocorre no citoplasma da célula hospedeira, né? No citoplasma. Os retrovírus necessitam produzir um DNA viral
para que esse DNA viral possa se acoplar ao DNA da célula. E a gente sabe, então, que esse DNA do vírus vai para o núcleo celular, mais especificamente dos linfócitos T. No núcleo celular, o que é que ocorre? O DNA do vírus vai se acoplar ao DNA da célula. Então, DNA viral vai se acoplar ao DNA celular. DNA da célula vai estar junto com o DNA viral. DNA viral. Quem faz essa produção de RNA viral para DNA viral é a transcriptase reversa. Ou seja, quando o DNA do vírus, então, agora está acoplado ao DNA da célula, o que é que vai ocorrer? A informação genética do vírus, a partir do DNA viral, vai servir de molde para que a célula produza um RNA viral. RNA viral. E esse RNA viral vai, então, levar a mensagem para os ribossomos para que haja a produção das proteínas virais. Nesse caso, proteínas para o HIV. Então, esse processo ocorre dentro desse processo inicial, o acoplamento do DNA do vírus ao DNA da célula ocorre no núcleo da célula, enquanto que o processo de produção de proteínas virais ocorre no citoplasma da célula. Então, está aqui, gente, uma panorâmica do processo de replicação do vírus HIV. Claro que de uma forma muito simplificada, tá? É muito mais complexo do que isso, mas é suficiente para a gente entender o que a questão está pedindo. Olha só, então ele fala que o princípio ativo do composto inibe a transcriptase reversa viral, ou seja, vai inibir essa proteína, essa enzima aqui, vai inibir a transcriptase reversa. Ora, se a transcriptase reversa vai ser inibida, significa o quê, gente? Que não vai ter como haver a produção de um DNA do vírus a partir do RNA do vírus. Então, vamos para as alternativas. Então, essa ação inibidora é importante, pois a referida enzima A corta a dupla hélice do DNA, produzindo um molde de RNA viral. Gente, isso aí, na verdade, não ocorre. Então, tem um erro aí, porque, olha só, cortar a dupla hélice de DNA não é a transcriptase reversa que faz isso. Isso são enzimas da própria célula. Por exemplo, a DNA helicase, que vai desenrolando o DNA, e as RNAs polimerases, que vão separando as fitas de DNA. Mas isso não ocorre. Isso é no processo de transcrição normal e não na reversa. Letra B. Produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias. Olha só, se ele fala que a transcriptase reversa é importante para produzir moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias, não. Por quê? Porque esse DNA viral não é o material genético do vírus, e sim um RNA. Então, não tem como um DNA do vírus infectar células sadias. O DNA não vai sair livre, até porque também nem é o material genético característico do HIV. É um vírus de RNA. Letra C. Polimeriza, ou seja, a transcriptase reversa polimeriza, ou seja, vai fazer molécula de DNA, tendo como molde um RNA viral. Repare aí, transcriptase reversa produz um DNA a partir de um RNA viral. Veja se não é isso. Polimeriza a molécula de DNA, tendo como molde um RNA viral. Então, nós temos aqui, deixa eu mudar a cor, nossa alternativa correta, letra C. Vendo as outras. Promove a entrada do vírus da AIDS nos linfócitos T. Transcriptase reversa não faz isso. Transcriptase reversa atua quando o vírus já está dentro de uma célula, dentro do linfócito. E não é ela que vai promover a entrada do vírus HIV na célula hospedeira, tá? No caso dos linfócitos T. A letra E sintetiza, ou seja, a transcriptase reversa vai produzir os nucleotídeos que compõem o DNA viral. Não, gente. Primeiro, esse DNA produzido
Aqui, ó, esse DNA produzido aqui, DNA viral, ele vai utilizar nucleotídeos presentes no próprio núcleo da célula hospedeira. Tá? Então, isso não é função da transcriptase reversa. Tudo bem, galera? Então, mais uma questão comentada e discutida. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. Grande beijo e até mais.